Olá irmãos e irmãs, a paz de Yahusha. No vídeo de hoje falaremos a respeito das aflições do dia a dia, que é algo que paralisa a caminhada de muitos. Para começar, devemos compreender que temos alguns objetivos a cumprir quando estamos passando por aflição. Alguns desses objetivos, como citado na imagem, são não dar ocasião à carne, ou seja, mesmo na aflição, não querer cair por conta própria, tipo as pessoas que dizem já tá tudo ruim, então vou terminar de afundar. Você não pode levar outra pessoa ao erro, ou seja, se você estiver aflito e alguém vir tentar te ajudar e você for grosseiro e começar a discutir com a pessoa, você poderá instigar que ela erre. Por isso que cabe a você ter domínio das suas ações. Não deve escandalizar a fé do próximo, ou seja, você não deve fazer como muitos fazem, que começam a gritar e questionar o Pai Celestial, sendo que você deve saber que é tudo no tempo dele e que você deve apenas buscá-lo, pois a maneira que você se comportar na aflição vai ser observada pelas pessoas à sua volta, e cabe a nós é crucial nesses momentos, pois você não deve deixar que sua aflição seja maior do que seu amor e confiança em ao aprender com a situação. Cada situação que passamos tem algo que podemos aprender, seja a não cair no mesmo erro ou então aprender sobre compaixão. Toda situação te ensina algo, basta você prestar atenção, a graça te basta. O que isso significa? Nossos irmãos, tanto os profetas quanto os apóstolos, passaram por momentos de muita angústia e aprenderam com as situações, e todos eles reconheceram em meio ao sofrimento que Yahweh bastava. Não importa o tamanho da tempestade que você se encontra, o que importa é se você vai colocar seus olhos em Yahweh e confiar nele. Visto que temos todos esses pontos para observar, vemos aqui ao lado alguns versículos que reforçam aquilo que falamos, e versículos que você deve prestar bastante atenção. Romanos capítulo 5 versículos do 3 ao 4 diz: "E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança." Tiago capítulo 1 versículos do 2 ao 3. Meus irmãos, tende por grande alegria quando passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. 1 Coríntios capítulo 10 versículo 13 diz: "Não vos sobreveio tentação, senão humana. Porém fiel é Yahweh, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também meio de saída, para que a possais suportar." 2 Coríntios capítulo 12 versículo 9 diz: "E ele disse-me: a minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Yahusha repouse uma sobre mim." 2 Coríntios capítulo 4 versículos 16 ao 17. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Então, irmãos e irmãs, ao vermos tudo isso, podemos aprender que o nosso foco tem que ser Yahweh, mesmo em meio a qualquer aflição. A nossa dor não deve ser maior que nosso amor e anseio por buscar ao Pai. Pedro estava passando por momentos difíceis em relação à fé, e quando ele estava no barco juntamente dos outros discípulos, eles foram pegos por uma tempestade violenta e estavam assustados, mas Yahusha apareceu no meio das ondas e disse para eles não terem medo. Pedro, com a fé abalada, quis ir ao encontro de Yahusha no meio do mar, e Yahusha disse para Pedro ir até ele, mas no caminho Pedro olhou para as fortes ondas, ele olhou e se assustou, fazendo com que ele tirasse o foco de Yahusha e olhasse para as ondas, mas Yahusha o incentivava a olhar para ele, não para o mar. Então, isso é uma forte lição para nós hoje em dia. Muitas vezes nossos irmãos os apóstolos e profetas passaram por situações que servem de exemplo para nós, mas as pessoas pensam que só elas passam por dificuldade, que ninguém nunca sofreu nada parecido. Então, uma das lições que essa história de Pedro nos passa é que quando estivermos na tempestade, cheios de dificuldade ao redor, então que nós
nós possamos manter os olhos em Yahusha, pois não importa o tamanho do problema que você esteja passando você não tem o poder de mudar nada à sua volta, somente confiar em Yahweh e viver para ele, pois tudo se resolve. Quando você se entrega ao Pai, você não é a única pessoa do mundo que passa por aflições. Yahusha mesmo disse que no mundo teríamos aflições. Ele não disse que tudo seria flores. Todos que seguem a Yahusha passarão por dificuldade para a fé se tornar genuína. Mas cabe a você, quando estiver passando por esses momentos, colocar seu coração inteiramente no Pai e se entregar a ele. O amor de Yahweh cura tudo. Jó passou aquele momento de grande dificuldade, onde não ouvia nem via nada, mas ele confiou e permaneceu fiel. Então ele teve que passar, mas viu o amor do Pai, e ao não abandonou ele. Muitas das vezes o Pai fica em silêncio, mas não quer dizer que estamos sós. Quando estiver se sentindo perdido, vá ao seu quarto e clame a Yahweh e Yahusha, peça para ser mostrado para você onde você está errando, onde você pode melhorar para agradar o Pai, e também lembre-se de fechar todas as brechas para que os demônios não tenham livre acesso até você. Os versículos ao lado lhes mostram nitidamente Salmos capítulo 22 versículo 24, pois ele não desprezou nem abandonou o sofrimento do aflito, mas ouviu e atendeu ao seu pedido de socorro. Tiago capítulo 5 versículo 11 diz: Eis que temos por bem-aventurados os que suportaram aflições. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Yahweh lhe deu, porque o Yahweh é muito misericordioso e piedoso. Romanos capítulo 8 versículo 18 diz: Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Filipenses 4, 6 diz: Por nada estejais ansiosos. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Yahweh pela oração e súplicas, com ação de graças. Filipenses capítulo 4 versículo 6 Por nada estejais ansiosos. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Yahweh pela oração e súplicas, com ação de graças. Então, irmãos e irmãs, as passagens e todas as histórias dos nossos irmãos já servem de grande exemplo, resta a nós praticarmos. Então, na aflição, não se deixe travar pelo mal, não fique pensando no passado, levante a cabeça e clame a Yahweh, e logo se levante para perseverar na caminhada por amor ao Pai. Porque passarmos por aflições, é normal prosseguir no certo e ter ataques espirituais. Nos quadros abaixo os irmãos podem refletir melhor mais motivos de por que passamos, de como alegrar o Pai mesmo nas aflições. Se sofrermos com Yahusha, então com ele reinaremos. O que podemos aprender nesses momentos e o objetivos em meio às dificuldades. Então, quando os irmãos ler, creio que entenderam. E assim como cada irmãos e irmã nossa passou por esses momentos difíceis, mas por amarem a Yahweh, vencerão. Então saiba que você também pode. Se preocupe apenas em amar ao Pai, buscar a Yahweh por amor e de sincero coração. Não tenha medo, não dê lugar aos pensamentos ruins. Sempre que sua mente estiver com pensamentos que fazem você ficar travado, então clame e diga que Yahweh repreenda em nome de Yahusha, pois Yahweh te dará forças para prosseguir. Não se conforme com o mundo. Nós não fomos feitos para agradar ao mundo, fomos feitos para agradar ao Pai. Então lutem. Nada que passamos aqui é à toa. Todo sofrimento aqui é para fazer que possamos produzir frutos. O mal não vai se preocupar a eles, pelo contrário, eles vão atacar quem tem a chance de chegar diante do trono limpo. Então lute dia após dia para agradar do coração do Pai, pois nada somos sem ele, nada vale a pena sem ele. Yahusha viveu daquela forma e ensinou os discípulos a caminharem daquela forma para que hoje você vivesse daquela maneira. Acorde enquanto há tempo. Fomos chamados a dar frutos. Que este vídeo possa tocar o coração de vocês e ser um incentivo para que vocês parem de se preocupar com tolices terrenas e levantem seus olhos para o céu, que vivam em amor. Mesmo que você chore nas aflições, lembre-se que no grande dia ele enxugará dos olhos toda lágrima e só restará amor, infinito amor.